Palestra pública realizada na Casa Espírita Amor e Caridade, na noite de 19 de fevereiro de 2020. Com o expositor Eudo, com o tema Evangelho no Lar. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a direção dessa casa pelo convite, agradecer vocês pela presença e pela oportunidade da gente poder conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, que é uma doutrina que esclarece, que mostra o caminho que devemos seguir aqui na Terra. Então, na noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar. Eu já falei sobre esse tema algumas vezes aqui, e hoje eu vou me ater a uma parte muito importante, que é a prática dele no lar. Tá? Eu acredito, né, Leila, vai ser distribuído ao final. Quem tiver interesse, tá, de saber como que se faz o Evangelho no Lar, aqui na frente tem esse livreto, tá? Então, quem tiver interesse, na hora que for passar no passe, passa aqui, pega, e aqui é um resumo, tá, da prática do Evangelho, certo? Então, o que a gente vai falar hoje? Nós temos, seres humanos, temos o hábito de tudo que a gente faz na vida transformar em rotina, não é? E a gente acaba, por esse conceito de rotina, fazendo as coisas de forma mecânica. Muitas vezes sem estar presente espiritual e fisicamente naquele ato que a gente está fazendo. Então a gente acostuma a fazer certas coisas e a gente faz automático, não é? Por exemplo, quando a gente vai sempre para o trabalho e faz um percurso, sempre o mesmo percurso. Quando você vê, você saiu de casa, você chegou. Mas eu vi alguém na rua, encontrei com alguém e não percebi. Porque aquilo virou o quê? Um hábito. Você já sabe o caminho. É como andar de bicicleta. Ninguém pensa para andar de bicicleta depois que aprendeu. Você monta na bicicleta e vai pedalar. Então lá no começo a gente prestava atenção no equilíbrio. Não era assim? Quando as crianças vão começar a andar, elas prestam atenção, encostam nas coisas, de repente começa a andar, está correndo e não para pensar mais isso. E isso acontece conosco nas nossas atividades corriqueiras. E no Evangelho no Lar também acontece isso. Tá? Muitas vezes a gente acha que basta chegar, suponhamos que seja um domingo, que é o dia que eu faço o meu, todo domingo, 7h30, eu estou fazendo o meu Evangelho no Lar. Então, é como se fosse uma coisa comum. Né? Eu vou fazer o Evangelho no Lar, vou abrir o Evangelho, vou ler, vou entender um pouquinho, vou comentar entre nós lá da família e pronto. E a gente acha que só isso basta. E Evangelho, o próprio nome Evangelho, a gente quer dizer que a gente vai falar o quê? Sobre a história de Jesus. Sobre tudo que Jesus nos trouxe, tá? No momento que ele veio aqui na Terra. Então não dá para você utilizar o Evangelho no Lar simplesmente num domingo, 7h30 até 8 horas e pronto. Então evangelizar-se é o quê? É pegar o conteúdo que a gente aprendeu e praticá-lo na nossa vida. E por que praticar o Evangelho no lar? Como já foi falado aqui por outros palestrantes, a gente sabe, a própria doutrina espírita nos deixa bem claro, que a maior parte dos nossos resgates, dos principais resgates, estão aonde? Dentro de casa, no lar, certo? Então, por que da ferramenta do Evangelho no lar? É para que a gente possa aprender o Evangelho e utilizá-lo no lar. Com essas pessoas que hoje formam a nossa família e que muitas vezes no passado, em outras reencarnações, foram desafetos. Eu não digo que seja um desafeto muito forte, pode ter e pode não ter. Pode até aquelas corrigendas que a gente tem contas a pagar, e nós vamos ter como filho, como pai, como marido, como irmão. Então isso a gente tem aonde? Dentro de casa. Então o Evangelho no lar, ele tem que sair daquele dia que você escolheu e participar todas as horas da sua vida e principalmente dentro do seu lar. Por quê? Porque o que o Evangelho diz
é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E que fora da caridade não há salvação. Isso é regra. Então posso fazer qualquer outra coisa. Se eu não tiver caridade, não adianta. A caridade não é só aquela caridade que a gente faz na casa espírita, da cesta básica que a gente doa, ou do trabalho que a gente exerce, das palestras que a gente faz. Isso é uma parte. Agora a parte principal é aquela que a gente doa de nós mesmos. E aonde nós somos mais exigidos nisso? Dentro de casa. Na educação dos filhos, no respeito aos pais. E hoje a gente vê uma sociedade totalmente desestruturada de valores. Por quê? Porque não se dá o valor ao tempo do lar, ao tempo que vivemos dentro de casa. Antigamente os pais faziam questão que os filhos estivessem ao jantar todos em torno da mesa. Quem é da minha idade pode perguntar para os pais, eles vão falar isso, que era todo mundo em torno da mesa, gostando ou não gostando. Mas que essa relação é que eles, muitos deles que entenderam esse momento, trazem para a vida de hoje, para a criação de seus filhos. Então é importantíssimo que nós tenhamos o quê? Um retorno da família. A formação de um lar. Hoje nós temos uma casa onde moram várias pessoas. Lar é um valor muito diferente disso. Lar é onde há um respeito, uma cumplicidade, há uma compreensão entre os seus participantes. Isso é lar. Então não adianta eu fazer o evangelho no lar se eu não tiver esse complemento dentro da minha casa. Não adianta eu vir aqui tomar o passe, fazer o tratamento, se lá em casa, onde estão a maior parte dos meus compromissos, eu não estou cumprindo. As doenças que eu venho trazendo são frutos do quê? De frustrações do meu espírito. De valores que eu assumi no plano espiritual, que iria resolver aqui, estou adiando, estou empurrando. Ah, esse menino dá muito trabalho, não vou ficar esquentando muita cabeça. Ou tem aqueles machistas que falam que a criação dos filhos é obrigação da mulher. Não existe isso. Se fosse só obrigação da mulher, ela não precisava do homem. Concorda? As mulheres concordam? Porque se fosse só para a mulher criar o filho, não precisa do homem. Então, cada um de nós, membros da família, temos o nosso papel. E isso está anexado no nosso projeto de reencarnação. Então, por isso que lá dentro do Evangelho está lá, honrai pai e mãe. Então, o filho também tem obrigações com os pais. Afinal de contas, ele só ganhou a oportunidade da reencarnação porque os seus pais se propuseram a produzir um corpo físico para ele. Senão você não estaria aqui. Então a gratidão nossa com os pais é infinita. Por pior que esse pai seja, a gente tem que ter uma gratidão, porque senão eu não teria a oportunidade de estar aqui reencarnado, quitando as minhas dívidas. Porque todos nós estamos quitando as nossas dívidas. Então, a gratidão que nós devemos ter desde o começo com os pais é muito grande. E se hoje eles cuidam da gente, amanhã nós iremos cuidar deles. Então, por que eu tenho que começar uma relação que é tão íntima e que a espiritualidade nos deixa bem claro que nós trazemos de outras reencarnações e muitas vezes não são afetuosas, mas que através da reencarnação, do início, desde pequenininho, desde criança, eu posso escrever uma nova história. É por isso que nós temos a dádiva do esquecimento. Porque o que eu fiz de errado lá atrás não importa. O próprio Chico falava, não adianta, eu não tenho como escrever o meu passado de novo. E o meu futuro ainda não está pronto, eu vou escrevê-lo. Então aonde que eu vou atuar? No meu presente. Então é hoje que eu tenho que construir a relação com os meus filhos de amor,
independente do que eu fiz de errado lá atrás. Independente se lá dentro de casa tem um grande inimigo meu, eu tenho a chance, desde já, desde pequenininho, de formar uma relação diferente. Porque no nível que nós estamos de evolução, ninguém caiu de paraquedas aqui. Todos nós sabemos o que temos que fazer. Todos nós pedimos a prova para passar. E Deus nos deu a oportunidade e a assistência para executá-la. Aonde que está a assistência? Justamente aonde? No Evangelho. Por isso que Jesus dizia que o Consolador prometido viria e ficaria conosco o resto de nossas vidas. Como que alguém vai ficar comigo o resto da minha vida? Desde que seja um conhecimento. Que se eu aprender, eu vou usar infinitamente. Enquanto eu existir. E eu vou existir eternamente, que nós somos seres eternos. Então o Evangelho vai estar conosco para sempre. Então as regras que estão lá dentro são regras que nós temos que começar a executar. A gente já vem adiando isso várias e várias e várias reencarnações. Então no momento que nós temos a Terra passando para regeneração, onde todos nós estamos fazendo prova de admissão. Estamos fazendo prova para ver se temos condições de entrar nessa terra melhorada. Então não adianta deixar para amanhã. A coisa tem que ser feita hoje. Porque eu não sei quanto tempo eu estarei reencarnado. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, você sabe o dia que você vai desencarnar? Ninguém sabe. Então eu posso postergar o negócio? E se for amanhã? Aí eu tenho aquele desafeto lá dentro de casa. Eu sou um pai ausente, não auxilio a minha esposa, não cuido dos meus filhos. Aonde que vai cair a conta disso? Na minha conta. Aí eu vou ter nota para poder passar de uma terra para outra? Terei? Não terei. Então por isso que o Evangelho ele tem que sair do dia específico e inundar os dias da sua vida dentro do seu lar. Então a compreensão, a mesma paciência que nós devemos ter, que fala no Evangelho que devemos ter com o próximo, principalmente dentro de casa. Então hoje, quando eu falo para vocês que nós perdemos o valor de família, é porque cada um está correndo para um lado. E se esquece que a evolução não depende de quanto que eu ganho. Não depende do patrimônio que eu tenho. Porque nada disso eu vou levar. Se o patrimônio vier pautado em cima de uma família organizada e respeitosa, aí tudo bem, é um bônus que eu vou usufruir enquanto eu estou aqui. Mas se eu não tomar cuidado com isso, vai ser um ônus que eu vou ter que pagar do lado de lá. Eu não quero esse ônus para mim. Então o que a gente tem que fazer? Começar essa relação mais próxima dentro de casa. Como que faz isso, Helder? É ter aquele momento de conversar com a esposa. Chegou do trabalho, tem jogo na televisão, está cansado, vai jantar, senta ali com ela e conversa. Como é que foi seu dia? Se você não tem informação dos filhos, como é que estão os meninos? Como é que está a escola? Fulano precisa da sua atenção, precisa que você sente, converse com ele. E não pense que é só dar bronca. É só mandar. A gente tem que aprender a respeitar o outro para ser respeitado. Antigamente a gente achava que a autoridade de pai, ela era instaurada e pronto. Pai é pai e acabou. Não é assim hoje. Os espíritos que reencarnam hoje são espíritos mais evoluídos. Questionam mais. Então você tem que conquistar o respeito das crianças. Então é isso que a gente tem que fazer. Então nós temos que nos adaptar. Isso é bom porque o dia que você consegue criar uma relação com o seu filho de amizade e respeito, sabendo se posicionar de forma respeitosa e exigindo a sua autoridade, você está ensinando a eles o que é ser pai e o que é ser mãe. Não pense que vocês, que dando tudo que é de material para o filho, você vai resolver o problema dele. Não vai. O que você pode dar de mais valioso para ele, que ninguém vai tirar dele, é a educação.
Então, se você tiver que investir alguma coisa no seu filho, invista na sua relação com ele e na educação moral e intelectual desse filho. Bens materiais a gente perde. Por isso que Jesus falava que a gente deveria procurar construir tesouros no reino dos céus. E não aqui, porque aqui é perecível, eu não vou levar nada. Agora, os valores reais, morais, esses eu levo para o resto da minha vida. E esses que irão determinar para onde eu vou depois do desencarne. Então, essa relação com os filhos desde pequeno, nessa relação de respeito, de saber ouvir, questionar, sentar com a criança e perguntar como é que está a sua escola, como é que estão os seus colegas, como é que está sendo a aula, você está tendo alguma dificuldade? Como é que é o seu relacionamento com seus colegas? Principalmente quem tem filho na adolescência, que é onde as trevas atuam de forma incisiva através das drogas. Então é aí que a criança, quando for sugestionada à droga, ela tem que ter do lado de cá alguma coisa muito valiosa que ela vai contrapor a esse convite. Porque os pais já construíram uma relação de amor antes que a pessoa, aquele traficante, chegue e ofereça. Porque quando a gente cai na droga, é o quê? É uma fuga de alguma coisa. Se eu construir uma relação bem íntima com os meus filhos, com a minha família está mais protegida. Então é essa relação que a gente tem que construir para proteger o nosso lar. Então a prática do Evangelho lá dentro está nesse sentido, de proteção dessa família. Porque a partir do momento que a família se fortalece nas suas relações, você não tem que procurar nada lá fora. Concorda? Por que às vezes o marido procura uma mulher fora do casamento? Porque está faltando alguma coisa dentro de casa. E a mulher a mesma coisa. Se há uma relação de conversa dentro de casa sobre essa relação de troca, o que acontece? Você tem o quê? Um entendimento melhor. Se a pessoa mesmo assim resolve sair, é uma escolha dela e ela vai arcar com isso. Porque quando a gente casa, que hoje, a juventude de hoje, não tem muita importância, se a gente for lá no cartório, nós vamos ver lá de 20 casamentos realizados durante um ano, 12 terminam a cada 3 anos. O que está errado? Aonde que está o erro? Está pior do que as empresas no Brasil. A gente abre a empresa fecha com 1 ano. Não é? Não é isso? E por que o casamento acaba com 3 anos? Aonde que está o erro? Porque lá atrás, a gente tinha lá namoro, noivado, depois casava, não é? Hoje não, hoje a gente já vai direto para os filhos, né? Pulo direto. Assim. Olha o tanto de coisa que eu perdi. E quando eu acelero esse processo? O namoro é uma fase onde você se conhece, onde você começa a conviver com aquela pessoa e começa a conhecer o jeito daquela pessoa. Quando eu vou para o noivado, a relação já ficou mais íntima. A gente já conhece, além da pessoa, os defeitos da pessoa. E pode ter certeza que não vai mudar com o casamento. Pode piorar. Então, quando você entra no casamento, você entra disposto a quê? A reconhecer aqueles defeitos que aquela pessoa tem. Os defeitos que ela tem. Tanto um quanto o outro. E se você está consciente que você consegue administrar aquele defeito. E se você consegue interagir com aquela pessoa com aquele defeito. Porque a gente não muda ninguém. A gente pode até auxiliar o companheiro a modificar com muita dedicação, com muito amor. É com isso que você tem que se preparar antes de casar. A festa de casamento é muito bonita, é uma festa, tudo. Só que o casamento é muito mais sério do que uma festa. Principalmente quando a gente pensa que vai ter filho a partir dessa relação. Se a relação não é boa, não tente ter filho para segurar casamento.
já começa tudo errado. Você vai trazer mais um para sofrer. Então a gente tem que começar a pensar nisso. A pensar nas nossas relações amorosas, mesmo antes delas começarem. A gente saber o que a gente quer. E para a gente saber o que a gente quer, a gente tem que estar bem com você mesmo. Então por isso que eu caio naquela situação de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então antes de eu entrar numa relação de lar, antes de eu formar uma família, eu tenho que pensar se eu estou bem comigo mesmo. Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, como que eu vou amar o meu próximo, que é a minha esposa? E os meus filhos que virão? Está vendo como é que a relação já ficou mais complicada? Não é simplesmente namorar, tal, e casar. Existe uma estrutura construída por baixo. E que a doutrina espírita deixa bem claro, ainda dá um pouquinho mais de peso, porque nos diz que a maioria das vezes, naquelas relações, estão inclusos pessoas que são desafetos do passado. Certo? Então isso vai exigir uma responsabilidade muito grande. E quando a gente foge disso, a gente vê a situação que está aí fora hoje. O alto nível de criminalidade. Por quê? Porque a criança é assediada pelos os bandidos desde pequenininha. Porque ela não pode ser presa, a lei não permite que seja presa. A pior coisa que inventaram para as crianças foi isso. A lei do menor, que não pode ser preso quando faz algum tipo de ato. O cara tem 16 anos, sabe dar tiro, ele sabe matar, mas ele não pode ser preso porque ele é menor. Então o bandido vai pegar esse. Então é aí que a gente tem que, para mudar um planeta, para mudar uma sociedade, a gente tem que mexer na célula-mãe, que é quem? A família. É o lar. Então por isso que o Evangelho no Lar, ele entra nesse conceito. É a prática de tudo que vocês estudam aqui, dentro da sua casa, nas suas relações pessoais. É fácil? Quem falou que ia ser fácil? Alguém gosta de fazer prova, Muriel? Mesmo você que dá prova? A gente, quando é testado, ninguém gosta. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos na escola da vida. Nós temos a matéria, nós temos o conteúdo, nós temos a aula prática, que é a vivência nossa. E nós precisamos fazer prova no final. Então o que a gente tem que fazer é começar a prestar atenção nisso. Então é deixar de lado algumas coisas que a gente faz automaticamente na nossa casa, que é assistir uma novela, assistir um futebol, e começar a enxergar em volta o ambiente do meu lar. Tirar um tempo que a gente estava até conversando ali fora, que a gente tem que tirar um tempo para as coisas que realmente importam. Que é essa união da minha casa. É tirar uma tarde com a minha família que seja para fazer uma caminhada. Para sentar com o seu filho que está começando a namorar, saber quem é a moça que ele está paquerando. Como que ela é, que jeito que ela é. Nós que somos homens temos muito a ensinar para nossas filhas, para ter uma visão mais crítica dos meninos com quem ela vai conviver. A mesma coisa as mulheres ensinarem aos filhos a ter uma visão crítica das mulheres que eles vão conviver, para que não chore depois, por falta de proximidade com seu filho, que ele se envolva com uma pessoa que o leve para uma situação muito complicada. E se a gente for começar a conversar, nós vamos achar infinitas situações desse jeito. Então é esse momento que lá no Evangelho no Lar, quando eu reúno a família inteira, mas ninguém quer ficar, você tem que exercer a conversa e explicar. Nós temos que sair da posição cômoda e falar, não quero, então não vou insistir. Tem que insistir, tem que trazer. Porque nós somos responsáveis pelaquela família. Então tem que trazer. Eu tenho 2 lá em casa, um de 18 e um de 13. Tem dia que não quer fazer, mas vamos sentar lá, vamos ouvir. Começa resmungando, mas depois termina tudo bem, até comentando o que a gente está falando.
Então, essa insistência a gente tem que ter. É a persistência que a espiritualidade nos pede diante das dificuldades. E lá dentro de casa, é isso que nós temos que persistir. Então, se a gente não descer do nosso pedestal, de achar que nós somos os controladores de tudo, e descer para chegar e conversar, descer ao mundo das crianças, para tentar entender, participar, ouvir as histórias, você vai criar uma relação de amizade e o quê? De segurança no seu filho. Quando acontecer alguma coisa, a primeira pessoa que ele vai conversar é com você. Porque você criou uma relação que vai ser melhor que a relação com o amiguinho lá. Então, gente, isso não vem de graça. E isso exige esforço. Isso exige a prática do Evangelho na nossa vida. Então, quando eu falo para vocês que o Evangelho tem que sair, é por causa disso. Porque senão, o que vai acontecer? A gente fala, é obrigatório para eu ter um tratamento bem, melhorar aqui nos tratamentos, eu tenho que fazer Evangelho no lar, é indicação. Não é? Só que eu percebo que eu não melhoro. É porque o remédio está errado? A espiritualidade está medicando errado? Eles não conhecem a gente, né? Então, quem está errando no processo? Somos nós. Vocês vão perceber que à medida que vocês começam a ter essa relação mais limpa, mais amorosa dentro de casa, as outras coisas vão se desenlaçando. As dificuldades vão diminuindo. Por quê? Porque as dificuldades só estão aí para a gente aprender. A partir do momento que eu aprendo sem precisar da dificuldade, não há necessidade dela estar. Então, às vezes, nós temos uma dificuldade financeira dentro da família, que obriga que esse pai de família sente e converse abertamente com os membros da família, expossando a dificuldade que está sendo passada. E cobrando o apoio e o envolvimento de todos. Quando esse envolvimento acontece, é uma bênção tão grande, porque você começa a vivenciar coisas que você não vivenciaria se tivesse muito dinheiro. Aquela compreensão do auxílio, do amparo, que as crianças hoje acham que não precisam ajudar a lavar um prato, lavar um banheiro, arrumar uma casa. Acham que é tudo chique. As mães, tem algumas mães que acham que minha filha não vai passar pelo que eu passei. Lavar roupa, essas coisas. Gente, você é o que é porque você passou. Se a gente não ensinar, o dia que eles precisarem, não sabem fazer. E outra coisa, para você contratar alguém, você tem que saber para orientar quem você está contratando. Então você tem que ensinar. E quando você pega, por exemplo, às vezes a gente vai falar assim, vou lavar o carro, chama meu filho para lavar o carro comigo. Ali você conversa, conta história, lavando o carro, num momento que você não teria. E o envolvimento da pessoa, ela começa, não, pai, nós estamos economizando, está sobrando dinheiro agora, a gente vai passear junto. Isso, gente, eles estão levando para a vida deles, que quando houver uma dificuldade financeira dentro da casa deles, eles sabem como fazer. Então é isso que a gente tem que entender. Nas dificuldades, nos problemas que hoje nós chegamos e conversamos com eles, o que acontece? Quando eles estiverem no nosso lugar, com os filhos deles, eles vão fazer a mesma coisa. Agora, se eu abandono, se eu não me preocupo, o que vai acontecer com meu filho? Alguém dá o que não tem? Mas na conta de quem vai cair? Quem vem lá assim, Eldo, você devia ter feito isso com o Eduardo, assim, assim, assim. Você privou isso dele por escolha sua. Ele cometeu tal erro, resultado da sua ausência. Ele tem uma parte de culpa? Tem, mas eu também tenho. Aqui é que nem jogador de futebol formado num clube. O cara vai ser vendido com uns 10 clubes, você está ganhando. Só que nessa, ele vai fazendo erro, que a base de tudo está lá onde você falhou, você vai. E por isso que nós estamos voltando de novo.
É por isso que estamos de volta, porque lá atrás nós tropeçamos ou muitas vezes abandonamos os filhos que estão dentro de casa hoje. E se a gente não tomar cuidado, porque eu falei lá no começo que a gente está condicionado, que a gente tem um esquecimento, mas o nosso espírito é quem é, independente do esquecimento. Então, se eu não abraçar a doutrina, se eu não estudar o evangelho, se eu não praticar o evangelho, eu sou o mesmo da outra reencarnação. Porque só através da prática é que eu cresço. Então, se eu abro mão disso, o que acontece? Eu vou cometer o erro de novo. Além de não pagar a passada, aumentei a dívida. Então, até quando nós vamos continuar desse jeito? O problema não é isso. O problema é que o nosso tempo está acabando. A hora da prova final está chegando. E se eu não conseguir resolver nessas, onde será que eu vou resolver? Por isso que Jesus dizia, se tem algum problema, se tem alguma dívida com alguém, deixa a sua oferenda aqui no altar. Vai lá e reconcilia com ele. Porque depois é muito mais difícil. Por quê? Porque às vezes esse filho vai crescer, vai mudar e eu não consigo resgatar. E eu vou para onde? Né? Vou para um planeta de acordo com a minha capacidade, que não é a Terra. Então é diante disso que a gente tem que deixar de lado esses hábitos que nós temos de viver a vida de forma rotineira. Já não nos cabe mais viver aqui sem a prática do Evangelho. A gente necessita de tanto trabalho na casa espírita justamente por quê? Porque a espiritualidade quer aqui ficar trabalhando. Eles querem ficar aqui trabalhando. Se eu perguntasse para eles aqui hoje, se todo mundo aqui fizesse o Evangelho, estivesse tudo bem, não existiria esse trabalho aqui na casa. Vocês ficariam tristes? Vocês ficariam tristes? Eu ficaria feliz. Porque eu não vivo de doentes. Porque se todo mundo estivesse bem, a gente ia viver junto. E não precisando acolher um ao outro. Então é isso que o Evangelho veio fazer. É mostrar o caminho para que todos nós nos curemos. Tanto quem trabalha quanto quem recebe. Porque você recebe agora, mas lá fora você é o trabalhador de Cristo. Você é um representante dentro da sua casa, dentro do seu ciclo de amigos, dentro do seu ciclo familiar. Então aqui você está recebendo, mas lá fora você tem que doar, porque é dando que se recebe. Não adianta vir aqui só para receber o tratamento se não dou nada lá fora. Então existem algumas regras que não são mutáveis, e dando que se recebe é uma delas. Então o objetivo das casas espíritas é que não tivessem doentes. E por isso que a casa espírita insiste no entendimento das pessoas, e não estamos, a doutrina espírita, preocupada com quantidade de pessoas, mas sim com a qualidade que nós passamos, que nós aprendemos, que vocês aprendem também. E quanto vocês praticam, não adianta aprender se não praticar. Então esse é o objetivo da doutrina espírita. Então dentro do Evangelho no Lar, eu queria contar uma historinha agora. Eu vou dar os nomes fictícios, que faz muito tempo que eu ouvi, eu não lembro direito os nomes. A importância do Evangelho no Lar na nossa casa. Eu falei até agora de encarnados. Eu não falei de desencarnados. Então é o seguinte, existia um senhor que naquele começo da doutrina espírita, onde a doutrina espírita na época de Kardec não era tão aceita, somente pela Igreja Católica, que era um grande combatente da doutrina espírita. A família dele era muito católica e ele era uma pessoa que admirava e gostava da doutrina espírita. Aí a família simplesmente falou para ele assim, se você não voltar para o catolicismo, você pode sair de casa. O que vocês acham que ele fez? Uma pessoa ardente, que conhece a doutrina, o que ele fez? Ele ia viver frustrado na outra, só para ficar dentro de casa? Então ele sai. Ele sai e vai morar numa pensão. E lá, o que acontece? Ele começa a fazer
o evangelho no lar, sozinho, 2 vezes por semana. E assim ele fez a vida dele inteira. Aí ele desencarnou. Ele aplicava o que ele estudava, ele conseguiu um lugar numa colônia que pudesse ter assistência e tudo mais. Ele está lá um dia trabalhando na colônia, aí um amigo dele chega assim, fulano, vou falar que é João. Ô João, recebi a informação aqui que você vai ser homenageado, preciso que você vá lá no salão tal. Ele falou, homenageado? Homenageado por quê? Eu não fiz nada. Não, mas pediram para você ir lá. E assim ele foi. Chegou lá, ele foi recebido, tal, o salão tinha mais de 300 pessoas. Aí ele perguntou para a pessoa que ia fazer a cerimônia lá de homenagem e tal. Aí ele falou perguntou, mas homenagem para mim? Mas por quê? Ele falou, não, essas pessoas aqui são todos são seus amigos, são pessoas que te conhecem. Ele falou, mas como? Eu não conheço ninguém que está aqui. Como que eles me conhecem se eu não conheço eles? Não, você sabe como é que acontece isso? Você lembra, quando você estava reencarnado, que você fazia o evangelho no lar 2 vezes por semana? Sei. Pois é. O seu evangelho no lar, tudo aquilo que você lia e comentava sozinho, ajudou tudo isso aqui de gente. E hoje eles estão aqui para te homenagear, para te agradecer, porque aquilo que você fez naquele momento foi o que abriu o caminho deles para o entendimento. Olha só, diante disso, qual a importância de fazer o evangelho? Estou falando no lar, para nós. A gente não auxilia apenas os encarnados, porque a gente não foi flor que se cheire. A gente tem um grupinho que a gente está pagando aqui. E os que a gente deixou de lá? Então a espiritualidade permite muitas vezes que aqueles que eu devo, de vidas passadas, que não estão comigo nessa reencarnação, que se aproximem de mim durante o evangelho no lar, que possam conhecer um Eldo diferente do Eldo que um dia prejudicou eles. E vocês acham que eles só vão lá e ficam lá os 30 minutos? Ou eles ficam comigo todo o período que eu estou trabalhando, que eu estou na minha casa? Entenderam a importância de viver o evangelho todo instante? Porque a espiritualidade me dá a chance de corrigir os meus erros com os meus exemplos, mesmo sem eu saber. E mesmo que eu não tenha nenhum inimigo ali, só o fato de eu abrir espaço no meu lar para auxiliar esses outros espíritos que muitas vezes estão desencarnados e perdidos, e são levados pela equipe espiritual, que sabe que lá na minha casa, naquele horário, naquele dia, sempre estamos fazendo o evangelho no lar, com vontade de fazer. Não por fazer, mas com vontade de aprender e auxiliar. Então eles levam esses espíritos, que ainda precisam dos fluidos que nós temos, precisam ouvir as nossas palavras, para ir amenizando a dureza do seu coração, para conseguir o quê? Ser resgatado e auxiliado. Então, diante disso, a gente está dando mais do que pensa. Então, quando a gente faz isso com amor, não é que eu vou fazer interessadamente, porque aí perde a graça. É fazer desinteressadamente. No sentido que eu melhoro, a minha família melhora, e aqueles que eu puder auxiliar também vão melhorar. Então, seguindo o exemplo desse amigo, a gente percebe que tudo que a gente faz em nome do amor, vem, no caso dele, multiplicado 300 vezes. Você imagina as preces que esse indivíduo recebia quando ele estava encarnado, por essas pessoas que estavam lá no plano espiritual, sendo ajudadas por ele. Certo? Antes da gente encerrar, eu queria ler só uma mensagem aqui do livro Lições para o Alto Amor. Eu estou no item 36, cujo o título é Paz na Alma. Deixe-nos a minha paz vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
não vou-la dou como o mundo a dá. Então aqui Jesus está falando que a paz dele é uma paz diferente do sentido de paz que a gente tem aqui. Então, pequena e singela regra que você não deve esquecer na busca de progresso em sua vida pessoal. A vida só melhora na medida em que você melhorar a si mesmo perante a vida. Esforce-se para superar a ilusão do comodismo que te inclina a querer as bênçãos da vida por meio de circunstâncias mágicas ou por fórmulas imediatistas de felicidade fugaz. Então isso aqui é o seguinte, é que nem as mulheres que cozinham, tem homens que cozinham também, é você começar a fazer um bolo que vai ficar pronto em 20 minutos, você querer comer ele com 10. Dá para comer? Então por que a gente tem pressa para fazer as coisas e não faz bem feito para comer, para usufruir do melhor? Então evite as fugas e os adiamentos. Resolva agora o que puder. Assuma o quanto antes o que consegue. Construa seu destino. Essa é a única regra consistente e segura de aquisição do verdadeiro sucesso, acompanhado de júbilo interior. O mérito dessa construção inclui elevada soma de esforço pessoal e você jamais conseguirá isso sem passar pela escola do sacrifício, da persistência e da coragem de cumprir o seu dever. Ame a si mesmo, adotando esse desafio. Melhore sua vida pelo esforço correto e as leis naturais responderão em seu favor na hora certa, trazendo-lhe alegria e paz na alma. Então, isso daqui... Obrigado. Então, isso aqui só ressalta o quê? Que nada vem de graça. Tudo exige esforço e dedicação. Mas para a gente ser feliz, a gente tem que fazer o seguinte. Muitas vezes a gente fica feliz fazendo tudo que a gente gosta. Mas eu dou uma dica melhor para vocês. Faça tudo o que você tem que fazer com amor. Passe a gostar de tudo que você faz. Porque quando você impregna o que você faz com amor, aquilo fica muito mais prazeroso. Certo? Meus amigos, obrigado pela atenção. Gostaria de agradecer vocês por terem me ouvido aí 45 minutos. Espero que o que a gente conversou aqui hoje não fique aqui dentro. Que possa ir com vocês, que vocês reflitam durante a semana, que lembrem disso, nos momentos difíceis, nas provas, nos momentos onde nós somos mais testados, vocês nunca se esqueçam que Jesus está ao nosso lado. Se as dificuldades estão batendo a nossa porta, é porque nós damos conta de carregá-las. Às vezes a gente não quer enxergar o jeito de fazer. E aonde está o jeito de fazer? É o Evangelho. É deixando de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, e entendendo todas as mensagens que Jesus nos passa. Aí o jugo fica leve. Então eu queria que vocês pensassem nisso, levassem isso para a casa de vocês. Esse conceito de lar, aqueles que são casados, comecem a usar isso dentro de casa. Aqueles que têm intenção de casar, comecem a planejar o seu lar dessa forma. Escolher as pessoas pensando nisso. Tá? Então, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja.